paz do Senhor Jesus, todos vocês, nossos irmãos em Cristo, que podem estar reunidos conosco nesse dia 25 de maio de 2025, e aqueles que nos veem pela internet em um dia futuro. Somos gratos a Deus pela presença de cada um, e nós temos as nossas sinceras apreciações sobre a vida de cada um, e que Deus abençoe você que nos vê, a sua família, aqueles que de uma forma ou de outra têm podido compartilhar o nosso trabalho, as nossas reuniões, que Deus abençoe. E também pedimos perdão aos nossos irmãos que pelos problemas no áudio do vídeo anterior. Espero que não haja nenhum tipo de problema neste vídeo e que o Senhor esteja abençoado. Vamos iniciar então orando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido é o teu santo nome por mais uma semana que se passou. As dificuldades vieram, os problemas apareceram, mas o Senhor nos deu a vitória e nos concedeu ultrapassar todos. E estamos aqui por tua graça, pelo teu amor, a tua misericórdia, o teu poder. E juntos podemos compartilhar a tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo fale no coração de cada um de nós. Que o nosso louvor seja agradável a ti, ó Deus justo, santo e bom. E que possamos estar aprendendo um pouco mais da tua palavra santa. Abre o nosso entendimento, a compreensão para tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Te pedimos a tua presença, pelo teu Espírito Santo, também atendendo a súplica e a oração de cada um desses teus filhos e aqueles que nos veem nesse momento através da internet. Fica, Pai, com cada lar, cada família, por amor e em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, é que nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Então, mais uma vez, esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, e hoje um texto, bem conhecido, mas o nosso tema é o silêncio divino. E aqueles que têm a sua Bíblia, que possam abrir juntamente conosco no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Então, João, capítulo 11, dos versículos 1 ao 6. Então, quem puder acompanhar, acompanhe a leitura aonde o irmão estiver. Então, capítulo 11 de João, dos versículos 1 ao versículo 6. Versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias aonde estava. Então, apenas lembrando desse texto, nós sabemos que o Senhor Jesus estava ocupado em alguma outra parte. E ele, então, ficou nesse lugar onde ele estava ainda 2 dias. E não foi, assim de imediato, responder ao pedido da irmã de Lázaro, principalmente Maria, que sempre estava aos pés do Senhor Jesus quando o encontrava. E por que, então, o Senhor Jesus não foi assim de imediato, né? Que era o desejo do coração delas. E ainda ficou 2 dias. E nós sabemos o que aconteceu, então, e vamos relembrar daqui a alguns minutos. Os nossos hinos da nossa harpa cristã, hoje temos mais uma vez a presença do nosso irmão Melvin Santana,
com aquele hino que nós louvamos no domingo passado e que o som não saiu. E espero que nesse esteja saindo mais corretamente, não perfeitamente, mas bem melhor. E que o Senhor, que os irmãos nos perdoem pelo vídeo passado e houverão grandes dificuldades. Mas vamos louvar ao Senhor e Ele proverá todas as coisas. O primeiro hino é o hino de número 4. Deus velará por ti. E nesse hino nós louvamos ao Senhor e em todas as situações nós devemos saber que Deus velará por ti, Deus cuidará, Deus estará sempre conosco e somos testemunhas vivas disso. O Senhor nunca nos abandonou. É que é o som daqui. É. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti.
seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Aleluia ao nosso Deus. E esta é a certeza de todo cristão, que Deus é um Deus sempre presente. Nós dizemos Deus é onisciente e onipresente, onipotente. Então, como ele é onipresente, pode estar e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós sabemos que ele tem esse poder de cuidar de nós. A palavra velará, não? Ou seja, ter aquele cuidado em todos os momentos. E nós cremos, por isso nós louvamos e nós proclamamos esta que é para nós uma verdade da palavra de Deus. Então, mais uma vez, eu gostaria de pedir a compreensão dos irmãos. Agora nós vamos pedir ao nosso irmão Melvin que louve ao Senhor com o hino que o irmão Melvin louvou ao Senhor na semana passada e que tem por título Casa do Pai. Irmão Melvin. Amém, pastor? Amém. Vamos louvar então a Deus. Casa do Pai, meu lugar de abrigo, casa de paz, onde me sinto querido, casa do Pai, onde a partilha entrega, casa eu sou. E tua casa, eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Casa de luz, desafiado, casa da cruz, onde o carro é lavado, casa da voz, que alimenta minha alma, casa do eu sou. E te adorar em tua casa, eu vim me entregar a ti e esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Mais uma vez. Eu amo estar contigo, tu tens me sustentado, tu és o meu abrigo, em ti eu contemplado, e agora eu te adoro, o coração eu abro diante de ti.
Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Amém. Vamos estar apresentando a cada um destes irmãos o nome de cada um e vamos orar. Ok? Sim, não, apresentar o nome, depois nós vamos orar e aí eu apresento a oração dos irmãos. Aniversariante do mês de maio, nossa cunhada Leonilde, a mãe da Denise, né? A Zenilda, a Lívia, que é filha da Denise, e a nossa nora Bey. Como nenhuma delas estão presentes, nós vamos orar. Uhum. Já oramos juntamente então com os pedidos de oração. Na paz dos irmãos, graças a Deus, é só motivo de agradecer tudo que Deus tem feito durante a semana. Pedir oração porque aqui tá muito curto o horário de serviço, deu uma caída muito brusca. Para que Deus possa nos dar graça, né? Tá começando a ficar difícil. Mas eu sei que Deus tem algo preparado para a gente lá na frente. Amém, Jesus. Vem agradecer. Muito obrigado. E marquei? O pedido é mesmo, para falar o nosso serviço. E só que eu pedido, né? Amém. Que os melhores virão. Nós devemos Amém. orar e Amém. confiar na resposta do Senhor. Irmão Melvin Santana e irmã Amém. Graça e paz. Renata. Graça e paz. Amém. Pastor, também agradecer a Deus pela semana. Foi uma semana bastante abençoada, uma semana de bastante coisa diferente, que o Senhor me deu muitas oportunidade de receber parte da diretoria aqui da minha divisão aqui no Japão e de conversar com o meu diretor do Brasil e pelo menos sentir que as coisas também estão bem do lado do Brasil e que é, a minha estada aqui tem sido um motivo de bênção também para a companhia no lado do Brasil. Então, eu agradecer a Deus por esse feedback, que me alegrou muito meu coração, porque não só a mim, mas ao Senhor da glória. A Ele toda a honra, toda a glória, e sou muito agradecido a Deus pela oportunidade. Então, eu estou muito feliz. Feliz também pela oportunidade também que eu tive essa semana de participar de um congresso de liderança com o pessoal da minha comunidade da Life House aqui também essa semana. Se o Senhor pode me permitir, foi uma bênção muito grande estar com os irmãos ali naquele momento. Aprove o Senhor Deus que foi um tempo muito bom de renovo e de bênçãos novas. Então, agradecendo ao Senhor, continuo colocando a vida do tio Osvandir em oração.
Basicamente, essa semana ele foi desenganado pelos médicos, dizendo que o caso dele realmente é só um milagre. Então ele continua sedado. Ele saindo da situação crítica que está com uma infecção no pulmão agora, ele vai fazer químio e radioterapia, mas os médicos dizem que se isso não resolver o problema do câncer dele, não há nada mais o que possa ser feito. Mas a gente crê num Deus muito maior do que a ciência, do que o homem diz. E pelo sim ou pelo não, a gente sabe que Deus está na frente de tudo. Deus é bom o tempo todo. Se pela nossa vontade, se alheio à nossa vontade, o Senhor é bom. E então peço que Deus continue a as orações dos irmãos para que orem pela vida do tio Osvandir, pela família Brito. Inclusive o nosso primo que mora na Irlanda está no Brasil já, justamente esperando o pior. Então, peça que cubram a nossa família de oração para que o Senhor esteja encaminhando a resposta. Mas eu creio que isso também é mão de Deus, porque o meu primo que foi para o Brasil era um exímio ministro de louvor e se desviou, saiu da igreja. Então, eu também creio que esse é o momento do Senhor fazer muito mais que um milagre da cura, que perto de uma conversão, eu acho que é muito pouco, né? Então, pedindo a Deus que Deus use os caminhos dele para trazer a vontade dele, que a gente consiga entender a vontade de Deus também. Amém. Boa noite, bom dia. ボンジーア。 Pode ser. 先々週から2週間ほどちょっと喘息が悪化してて、やっと治ったんで、もう感謝ですね。ちょっと病院行かなくても治ったんで、薬をちょっと飲んでたら、通常の薬で治ったんで、本当にお祈りが来たということで、以上、感謝です。感謝です。 Ah, ルーさん então, minha oração também é o mesmo, né? Meu marido, esposo, ficou 2 semanas com esse problema de bronquite, mas ele não precisou ser medicado, graças a Deus. Não deu para ir para o médico, porque ele estava muito ocupado, né? Mas ele tá melhor, tá bem, agora, né? Melhorou, graças a Deus, não piorou, né? Então, eu agradeço pela oração, né? Porque, né, a tendência é piorar, né? Por causa do frio, calor, né? Mudança de temperatura muito rigorosa, né? Foi esses dias. E só agradecer. Agradecer por tudo, por hoje e por todos os dias. E gostaria que orasse pelos familiares, né? Pela salvação dos familiares. Vai. E Deus desce. Irmão Sebastião, meu querido irmão Sebastião, irmã Lé. Agradecer a Deus pela semana e por Deus ser tão bom com a gente, sempre ter cuidado da gente, provido tudo que a gente necessita e que Deus esteja cada vez mais nos protegendo, né? Esse é meu pedido. Amém, Jesus. Seguindo o pedido da minha esposa aqui, né, a gente, toda a honra e toda a glória, um agradecimento por tudo que Deus tem feito, que faz e que também faz sobre nossas vidas. E pedimos também a proteção divina de Deus, o Espírito Santo esteja conosco, protegendo, nos curando, dando livramento de todo mal, afastando coisas que não agradam a Deus da nossa vida, venham afastando. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção pela liderança desse ministério que está online aí, Amém, Jesus. Glória a Deus. que permaneça firme, que Deus possa dar sabedoria, inteligência, para que possa estar sempre firme dentro da palavra. Muito grato, irmão. Deus abençoe. Irmã Luzinete, mais alguma coisa? Sim, Paz do Senhor, irmã Luzinete. agradecer a Deus por tudo e continuar pedindo
pais, pelo pastor Rafael, pela família, né? E pelo meu Ziel Júnior, Uhum. porque Deus já está recuperando o menino, precisa que haja uma palavra ali do médico para ele poder fazer a cirurgia oral. E eu quero que vocês orem mesmo no sentido assim do Rafael, porque eu já pedi oração na terça, né? Porque ele vai começar a ver uma documentação para todo o procedimento dele que ele precisa fazer. Deus abençoe. Amém. Não lembre-se desse jovem que já desde bebê, desde cedo, apresenta algumas dificuldades de saúde. Lembre-se desse nosso querido irmão em Cristo, da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares. Agora a irmã Bianca está conosco e vamos passar aqui ao pedido da oração da irmã Bianca. Só agradecer mesmo por estar aqui, pela bênção de estar aqui, na verdade. E só agradecer a vocês, a Nieto e a me receberem, pela paciência, pela convivência, pelo relacionamento, pelo tudo de bom. Só bênção, só agradecer ao Senhor por essa amizade, por essa aproximação, né? Sempre se falou e agora podemos estarmos juntos, né? Uma bênção. Muito grato. Então, lembre-se da irmã Bianca, ela estará retornando em breve e que o Senhor esteja continuamente abençoando ela ali no seu país, Portugal. O Senhor guarde e protege e que o Senhor permaneça com ela, com certeza. E assim nós sabemos que o Senhor não vai abandonar nenhum dos seus filhos. E a irmã Mia, por gentileza, agora. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu também só tenho que agradecer a Deus pela estadia da Bianca nessa casa, de terça-feira a dia 31, tá certo, né? Dia 20, né? Dia 20 a 31. E também, ontem as crianças, os filhos da Miliane passou conosco, foi com a Bianca, e hoje nós fomos para a igreja sudita, onde o Danilo congrega, né? E acabamos de apresentar o nosso filho e família também para Amém, Bianca, Jesus. em nome de Jesus. Agradecer a Deus. Bem, lembre-se do nosso irmão Ricardo Suzarte, mais uma vez, também tem me auxiliado para que esse sistema que estamos usando possa ter melhores resultados. Então, ele mora em São Paulo, na Vila Carrão, e o Senhor ali esteja abençoando o seu lar, a sua família, um irmão em Cristo, e que tem me atendido de boa vontade e que o Senhor o recompense abundantemente. Então, vamos orar também, então, por esses irmãos que fazem, o Senhor concedeu que complete mais um ano de vida. Soberano e amado Deus, o Senhor está no teu trono de glória, majestade, resplendor, justiça, misericórdia e abundante graça para com todos. E a cada um desses teus filhos aqui, Senhor Pai. Ao nosso irmão Melvin, pelo seu lar, sua família, os seus pedidos, que o Senhor esteja socorrendo, restaurando, renovando, restabelecendo, concedendo a salvação. E, Senhor, meu Deus e Pai, aquele teu filho possa regressar à tua casa por amor e que possa ser vaso de honra em tuas santas mãos, devido a esta dificuldade. Tu, Senhor, meu Deus e Pai, pode todas as coisas. Igualmente, ao teu Osvandir, que o Senhor esteja ali trabalhando, segundo a tua graça e a tua misericórdia, e que cada um daqueles que estão próximos possam saber que o Senhor está no controle. Tudo tem um tempo determinado na nossa vida, e o Senhor, com certeza, não vai abandonar nenhum dos teus filhos que estão naquele lugar. Também em favor do nosso irmão Nishimura, que o Senhor ali esteja abençoando, ele tem um coração agradecido,
assim como a minha cunhada. O Senhor continua abençoando esse casal que tem estado na tua casa e que o Senhor tem dado saúde e forças, restaura, renova e restabelece. Guarda e protege, ó Pai amoroso, de toda enfermidade, de todo perigo e de todo mal. Ao nosso irmão Anderson, irmã Keiko, Senhor meu Deus, ouve, Senhor Pai, por misericórdia, o pedido desses teus filhos, que tem, Senhor meu Deus e Pai, também sido vaso de honra em tuas santas mãos. Continua abençoando por tua graça, o teu favor, concedendo o pedido do coração, Senhor meu Deus, mas que seja para a honra, louvor e glória do teu nome santo. Ao nosso irmão Carlos, que não pode estar conosco, abençoa o seu lar, a sua família, ao seu filho, aos familiares do seu filho que ali estão, a esposa e filhos. Faça, Senhor meu Deus, aquilo que para o homem é impossível, ó Senhor meu Deus, porque confiamos e cremos na tua providência naquele lar, naquela família, assim como tem abençoado ao irmão Carlos e à irmã Harumi. No nome de Cristo Jesus, te louvamos e te bendizemos, Pai amado. A irmã Bianca, ao seu lar, aos seus familiares, à sua mãe, ao seu pai, aos seus parentes próximos, àqueles também que estão ali em Portugal, continua abençoando, que ela tenha um retorno debaixo da tua graça, do teu favor, e que possa sair daqui alegre, contente, com Cristo Jesus no coração em todo o tempo. A nossa irmã Luzinete, Senhor meu Pai, que o Senhor esteja abençoando ao seu lar, à sua família, ao seu esposo Alexandre Bonetti, aos familiares do nosso irmão Alexandre, aos filhos da irmã Luzinete, ao local onde a igreja onde a irmã Luzinete congrega, cada irmão, cada irmã, aquele ministério, a irmã Janete, irmã da irmã Luzinete, que o Senhor esteja abençoando o seu esposo, ao seu filho, Senhor meu Deus e Pai, que passa por essa dificuldade de saúde, que o Senhor coloque tua mão forte e braço estendido, pois até aqui o Senhor tem abençoado e somos testemunhas de que o Senhor os tem abençoado. Também te agradecemos pela presença do nosso irmão Sebastião, da nossa irmã Léa, que também tem trabalhado na tua obra e o Senhor tem abençoado, pois é o Senhor que retribui segundo o coração de cada um de nós. Continua abençoando este casal, aos seus filhos, ao seu local de trabalho, assim como o local de trabalho de cada um de nós, e que cada um possa compreender o que tu tens preparado para os dias futuros na vida de cada um de nós. Ao nosso irmão Ricardo Suzarte, alcança por tua graça, o teu favor, continua abençoando seu lar, a sua família, em todo lugar aonde ele for, tudo que estiver ao alcance dele, o Senhor esteja fazendo prosperar e abençoe ricamente. Cada um desses que estão neste momento, aqueles que não podem estar neste momento, aqueles que nos veem através da internet, Pai, nós te rogamos e te pedimos a tua presença, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles que nos incentivam a continuar nesse trabalho. Ao nosso irmão que não está conosco nesta noite, amigo do nosso irmão Carlos, o nosso irmão Ângelo, que o Senhor visite aquele lar, aquela família, que ele possa retornar à tua casa constantemente, com alegria no coração, Pai. Que o Senhor o tem guardado e protegido, ele tem testemunhado. E fica conosco, ó Pai amoroso, por amor e em nome de Cristo Jesus, responde a cada uma desses pedidos de orações, a cada uma dessas petições. Aos nossos filhos, aos nossos netos, ao teu povo, Senhor meu Deus, da tua igreja, continua abençoando por amor e em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, a Bianca já faz parte do nosso grupo, mas hoje ela está aqui ao vivo e em cores e vamos saudá-la. Bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Irmã Bianca, Deus abençoe continuamente, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, nossos irmãos em Cristo, vamos ao nosso texto. E um texto bem conhecido que nos relembra do poder de Cristo Jesus sobre as enfermidades e, acima de tudo, sobre a morte, porque ele venceu a morte e ele também nos dá esta alegria de sabermos que nós venceremos a morte, não a morte física, mas a morte eterna. Então, a morte física passaremos por ela, se ele não voltar para nos buscar
antes de eh, partirmos deste mundo, mas foi ordenado ao homem morrer uma vez e depois partir para o juízo. Então, amados irmãos, nós precisamos que o Senhor esteja sempre ao nosso lado para nos socorrer em momento oportuno ou em todas as situações. O momento oportuno quer dizer na hora certa, no momento certo, em que nós pensamos que é o melhor, né? Mas para que isso aconteça, para que ele esteja sempre presente, nós temos que buscá-lo através da nossa autêntica oração ao nosso Deus. Então, não é uma oração emergencial, uma oração em que eu me vi diante de uma dificuldade e eu vou buscar a Deus. E durante toda a minha vida eu nunca busquei a Ele. Dificilmente Ele vai responder, mas sim aquele que constantemente está em o que nós chamamos de uma verdadeira oração, uma autêntica oração. Ou seja, conversando com o nosso Deus como se ele estivesse presente diante de nós, nós estivéssemos vendo alguém. Nós não o vemos, mas nós cremos que ele está nos ouvindo e pode responder e tem respondido. Somos testemunhas de que ele responde à oração do justo. Por isso, vamos continuar orando. E quando nós oramos ao nosso Deus, trazemos o poder do Senhor para nos socorrer. O poder não é nosso, o poder é do Senhor. Eu não tenho poder, ninguém tem poder nesta terra. Pode ser o maior governante. E assim como o Senhor Jesus disse, então nenhum poder o Senhor Jesus respondendo, nenhum poder lhe teria, nenhum poder lhe é permitido, a não ser pelo poder de Deus que lhe permitiu ser um grande estadista, um grande presidente ou um grande orador. Então, tudo é pela permissão do Senhor para que possamos crescer. Então, nós trazemos esse socorro para nos socorrer em tempo presente. O Senhor trabalha em nosso favor. Então, oramos ao Senhor, buscamos ao Senhor no nosso quarto, no nosso trabalho, no nosso ir e voltar. Não somente quando nós vemos algo que parece algo que vai nos trazer transtorno, dor, mas em todos os momentos. E esse poder também ajuda-nos a superar toda a situação adversa e contrária. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos e que muitas vezes obstáculos que muitos não conseguem ultrapassar, nós buscamos a Deus em oração e Ele vai responder. Não? Mas pode ser que você já orou e sentiu que precisava de uma ajuda imediata, mas Deus não respondeu como e quando você queria. Então, nós temos aí a nossa pretensão. Senhor, eu preciso para segunda-feira. Não tem pecado nenhum você perguntar a Deus. Não? Agora, não significa que até segunda-feira você vai ter aquilo que você precisa. Então, não é quando eu quero. E também não é como eu pretendo. Mas sim no tempo determinado pelo Senhor e da forma que Ele quer. Sabemos que Ele usa todas as situações. Deus não trabalha de uma forma única, mas de multiforme, como está na palavra. Então, sabemos que Ele é ilimitado em todos os seus atributos. Então, nesses momentos que nós passamos de dificuldade, é bom também saber como nós vamos reagir ao silêncio divino ou ao silêncio de Deus. Oramos, mas nada aconteceu. Uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes? Muitos oram muitas semanas, muitos meses, muitos anos. E o resultado não vem de imediato. Por quê? Porque ele orou a primeira semana, não aconteceu nada. O mês inteiro também nada aconteceu. Por quê? Porque não é o tempo determinado por Deus, não é por mim determinado. Como é que eu vou determinar
para Deus o tempo. Eu preciso disso, Senhor, senão eu faço aquilo. Ah, faz, ora. O Senhor não vai deixar de ser Deus de forma nenhuma. Por quê? Porque Ele é soberano e Ele vai agir no tempo por Ele determinado, que é o melhor para cada um de nós. Então, muitas vezes, temos que suportar esse silêncio divino, que foi o que aconteceu, então, neste encontro, destes versículos que nós lemos. E é o que aconteceu com Maria e Marta, e elas sentiram que precisavam que o Senhor fizesse algo naquele momento. O nosso irmão Lázaro está prestes a morrer. Sim. Então, o que vai fazer? Vamos buscar ao Senhor. Então, imediatamente, como elas sabiam que o Senhor Jesus podia curar enfermos, como elas tinham presenciado, elas se lembraram do Senhor e foram buscar a sua ajuda. E a resposta qual foi? A resposta dele foi para esperar. Ou seja, eu vou aí, mas aguarde um pouco. Então, e por que ele esperou? Ele esperou para que algo maior pudesse acontecer, que nós sabemos. Então vemos que Lázaro, que estava enfermo, faleceu e foi sepultado. Então vamos aqui, nesse momento, analisar esta maravilhosa passagem e com certeza podemos aprender com ela, com a palavra de Deus, como lidar com o silêncio divino. Ou seja, dar resposta não imediata. Aliás, não tem resposta nenhuma por um determinado período. Não se ouve o Senhor falar, nem por profeta, nem por pessoalmente, nem sonhos, nem visões, o Senhor não fala nada. E o que eu devo fazer? Vou continuar confiando que Ele está ouvindo, só que Ele é soberano para não responder. Quem somos nós para dizer a Ele como e quando responder? De forma nenhuma. Então, nesse texto, ocorre um pedido, no versículo 3, um pedido que elas enviaram mensageiros para buscar ao Senhor Jesus. Então, devido ao fato da enfermidade, né, nesse texto, né, que nos relata, então ocorre uma situação que requer uma ação divina aparentemente imediata. Assim como o nosso irmão Melvin mencionou que o tio Osvandir já foi desenganado pelos médicos. E o que é que temos que fazer? Bom, uma ação divina aparentemente imediata. Vamos orar, porque senão dessa semana ele não passa, desse mês ele não passa. Então vamos ficar aflitos. Não, vamos continuar confiando no Senhor e vamos permanecer orando. É da vontade do Senhor? Assim será feito. Não é da vontade do Senhor? Vou ter que aguardar. Então, mas nós sabemos que o Senhor nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 6, para não estarmos ansiosos por coisa alguma. Claro, quando a dor vem na nossa pele, aí nós, né, não gostamos muito de obedecer este versículo, né? Então, para não estarmos ansiosos por coisa alguma. Ficamos ansiosos por muitas coisas, principalmente alguém como eu, que é ansioso demais. Então, alguma coisa, né, ou seja, qualquer coisa, na palavra de Deus, alguma coisa, nós devemos buscar para simples coisas ou grandiosas coisas ou complicadas e difíceis de resolver, devemos buscar a Deus em oração. Vamos continuar buscando ao Senhor e aguardar pacientemente por sua resposta. Muitas vezes ele responde, mas a resposta a gente não gosta. Não que ele respondeu só porque eu pedi. Não. É porque essa resposta que ele nos concede é a melhor para nós, para resolver a nossa situação, mas muitas vezes não compreendemos. Então, essa situação de Lázaro era uma situação séria e muito grave. Mas também é evidente que qualquer necessidade sua e minha é uma necessidade que nós consideramos
uma necessidade séria e grave e que tem que ser resolvida em tempo oportuno, urgente. Isso. Não é um centro cirúrgico, mas tem que ser resolvida urgente. Então, quando se trata da necessidade de outro, a gente ainda, né, pensa um pouco diferente, mas quando é na nossa própria pele, no nosso próprio corpo, na nossa própria família, nós, Senhor, dá um jeito, que dessa semana aqui não vai ser possível. Então, não é dessa forma. Nós devemos buscar ao Senhor, que é o nosso socorro sempre presente. E Ele nos responderá. Pois também está escrito, pois todo aquele que, com fé, o buscar, encontrará o socorro do Senhor. Eu tenho que buscar com fé. Não é buscar porque eu escutei alguém que buscou o Senhor e recebeu dele. Não, é a minha própria fé, não é a fé do outro. Então, ele vai nos socorrer porque isso é uma promessa de Deus. E se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir e ele vai cumprir. Eis que estou convosco até o final do ano. Foi isso que está escrito? Não. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim do mundo, até Jesus voltar. Portanto, eu tenho que confiar que o Senhor é fiel para cumprir esta promessa. Como ele vai cumprir e quando ele vai cumprir, eu não tenho que perguntar, eu tenho que aguardar com paciência e perseverança. E o desejo de Deus é que o busquemos. Ele se alegra quando buscamos a Ele. Para alguns isso é sinal de fraqueza, principalmente nesse país. Mas para nós não. É quando nós nos sentimos fracos, aí o Senhor nos fortalece. Bom, Ele quer que o busquemos porque Ele está perto e Ele tem cuidado de todos nós. E Ele quer nos auxiliar nas nossas dificuldades. Então, Maria e Marta fizeram tudo o que deveriam fazer, o quê? Buscaram ao Senhor Jesus primeiro. Não sei se elas buscaram um médico antes, não está escrito. Mas ele estava com uma enfermidade que o levou a óbito, à morte. A resposta do Senhor foi uma resposta de sabedoria, com certeza, pois Deus sempre nos atende para que o seu santo nome seja engrandecido e glorificado. É para isso que ele nos atende. Se eu buscar um benefício próprio para mim mesmo, e depois vou trocar os pés pela mão e vou esquecer que foi o Senhor que fez, hoje o irmão Melvin também já mencionou uma frase semelhante. Então, buscamos ao Senhor para que o nome dele seja engrandecido e glorificado através dessa situação que nós podemos passar e que estamos passando e que já passamos. E não é para que nenhum de nós seja engrandecido, e sim sempre ao Senhor. E alguém possa dizer, isso aconteceu na sua vida, glória a Deus. Não foi por seu esforço, né? Não, não foi. Já não tínhamos nada o que fazer, mas o Senhor deu a resposta e nós recebemos. Então, a resposta que a Maria e Marta receberam é uma resposta de espera. E essa resposta de espera, por que isso aconteceu? Nós sabemos que Jesus não precisava estar lá pessoalmente para que Lázaro fosse curado. Ele não precisa ir até lá, nós sabemos disso. É só lembrar do servo do centurião que foi curado pelo Senhor Jesus, estando muito distante do servo. Volta lá que o seu servo está curado. E o homem foi com fé e chegou, o servo estava curado onde ele estava. Senhor Jesus, talvez o servo nunca conheceu o Senhor Jesus pessoalmente. Então Deus se move no momento certo. Pois ele com certeza não opera de acordo com a nossa agenda, com o nosso relógio, mas de acordo com a sua soberana vontade, que é soberana e é o melhor para nós. Então a morte de Lázaro trouxe maior glória a Deus do que se ele tivesse sido curado. Então, neste caso, nós sabemos que o Senhor permitiu, isso é permissão do Senhor, ele permitiu que Lázaro viesse a falecer. Por quê? Porque ele poderia, lá de onde ele estava, dizer, Lázaro,
levanta-te e caminhe normalmente, e você está curado. E ele estaria curado. Mas o Senhor permitiu isso, por quê? Porque esta morte trouxe maior glória a Deus pelo fato de provar que o Senhor tem poder sobre a morte. Então, apesar de que esse tempo de espera com certeza trouxe muita dor para Maria, Marta e demais familiares e entes queridos. Choraram, prantearam, levaram ele até o sepulcro, até o túmulo, e isso com certeza traz dor a todos aqueles que eram próximos de Lázaro, conhecidos, amigos e familiares. Mas depois eles entenderam que os planos de Deus são sempre os melhores, ainda que no momento da espera possa trazer tristeza, dor e aflição. Isso na vida de todo mundo. No momento nós não entendemos, já está escrito na palavra. Mas depois aquilo foi obra do Senhor, realmente, isso foi um livramento. Então, no momento eu fiquei triste, fiquei até meio irado com Deus, porque ele não quis responder. Não, não devemos fazer isso. Vamos continuar com calma, com paciência, perseverança, e ainda que essa resposta possa trazer tristeza, dor. Mas Deus não está vendo, como dizem muitos. Sim, ele está vendo. E porque ele está vendo, ele sabe tudo. Então, a primeira reação deles foi o quê? Inicialmente, de desapontamento, desânimo e angústia, pois os seus apelos não foram respondidos. Jesus ainda demorou 2 dias no lugar que estava. E isso fez com que Lázaro viesse a falecer. Então, eu sei, nós sabemos que é difícil esperar em Deus, mas com certeza vale a pena esperar no Senhor em todos os momentos. Devemos esperar no Senhor. Mas a segunda reação delas, graças a Deus, foi a de devoção a Deus. E nós devemos também continuar a crer, nós devemos continuar a ter fé, a ter esperança e buscá-lo em adoração genuína e não por interesse. O Senhor é Deus poderoso para fazê-lo, ele pode fazê-lo, se ele quiser. Se ele não quiser, amém, vou permanecer buscando a presença do Senhor. Então, numa situação semelhante a essa, alguns cristãos até perdem o controle, se revoltam e até se afastam de Deus. Não vão mais para a igreja, é porque o Senhor é nisso, porque o Senhor é aquilo. Igual uma pessoa falar para mim, não vou mais para a igreja não, porque uma vez eu pedi uma coisa para ele, ele não me deu. Né? Então ele tem que estar lá no trono e, você quer o quê mesmo? Tá aqui, e joga lá do céu para você. É? Não tem isso na palavra de Deus. Ele vai responder quando ele quiser. E eu vou ter que continuar confiando que ele vai responder na hora exata, na hora que eu preciso, que eu necessito. Então, mas o nosso Deus, mas o nosso dever é esperar nele e crer até que a resposta venha. E não no momento que eu quero. No versículo 44, podemos ver que isso foi algo totalmente novo para eles, pois eles nunca tinham visto isso acontecer, a ressurreição de alguém. Já no final no último versículo, nos últimos versículos que nós não lemos. Mas, não somente para eles, mas até então, eles não tinham visto e ninguém tinha visto algum morto ressuscitar. Mas Deus pode resolver qualquer problema. Ainda que o Senhor nos deixe esperar até que possamos compreender que Ele é a única e nossa real e única solução. Não há outra. Em muitos casos, muitas pessoas buscam, primeiramente, as coisas do mundo. O Senhor Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus, quer nas situações difíceis, quer nas situações corriqueiras. Então devemos nos lembrar do que ocorreu com Moisés no Mar Vermelho. Então, hoje mesmo comentei com a irmã Bianca. Então, Moisés saiu do Egito e aí não tinha como voltar para trás, porque o exército poderoso vinha vindo. E para frente tinha um mar. E agora, nós vamos para onde? Não tinha nenhum navio cruzeiro disponível no momento para entrar todo mundo, aqueles 2 milhões de pessoas dentro. Então, vamos nos lembrar que o Senhor respondeu, mas ele respondeu de uma forma grandiosa.
tirou eles do Egito e os guiou pelo deserto, de forma que eles chegaram à terra prometida. Claro que, como também comentamos, nós sabemos que daqueles que saíram do Egito, somente 2 pessoas chegaram, depois de 40 anos, vagando pelo deserto, chegaram à terra prometida. Mas não significa que só chegou os 2. Chegaram um número grandioso de pessoas que, nesses 40 anos, nasceram no deserto, com certeza. Hã? São gerações que nasceram no deserto. Mas daqueles que originariamente saíram do Egito, só foram 2 pessoas, né? Josué e Caleb. E, como comentei também, nem Moisés chegou a entrar na terra prometida, porque ele cometeu um erro de desobediência a Deus. E Deus falou para ele: como você foi desobediente, você vai ver a terra prometida daqui, mas não vai entrar nela. E ele, com certeza, aceitou, porque ele sabia que ele era um pecador e que tinha desobedecido à vontade de Deus. E a nossa conclusão é: o que você está precisando hoje? Então, apresente ao Senhor o seu pedido. Nós temos pessoas que nos veem através da internet e nós não sabemos quais são as necessidades dela. Ouvimos esses nossos irmãos queridos aqui e temos ciências apenas desses irmãos, das necessidades dele, ou da apresentação de um pedido de oração, um pedido intercessório de oração. Mas aquilo que você estiver precisando hoje, nós temos a certeza absoluta que Deus tem a solução. E como nós devemos fazer? Nós não podemos nos comunicar a Deus de nenhuma outra forma a não ser através da oração. E o que é uma fervente oração? É uma oração que demora 3 horas? Não. Mas é uma oração que sai do nosso interior, que sai do nosso coração. E com perseverança, com paciência, vai buscar a solução que o Senhor nos vai conceder. Então, eu tenho que ter fé, porque eu vou pedir algo que vai acontecer no futuro e que normalmente é algo que para o homem é impossível, e a fé é aquilo que nós não podemos ver e que normalmente para nós é impossível, porque o possível nós temos que fazer por nós mesmos. Deus não vai fazer aquilo que eu devo fazer e que é minha obrigação. Aquilo que eu não posso, que não está ao nosso alcance, nós vamos buscar a Ele em oração, constante oração, várias vezes. Quantas vezes? Só o Senhor é que sabe. Ele trabalha de diferentes formas. Você pode pedir e Ele responder imediatamente. Como o Senhor Jesus disse ao cego: o que é que você quer que eu faça? Que eu veja. Ah, pronto, vê. E ele já imediatamente viu, passou a enxergar normalmente. Mas, em outros casos, ele não foi dessa forma. Assim como aconteceu com Saulo, ficou cego e teve que sair de lá e ir até um outro lugar, onde oraram em favor dele e ele então passou a ver novamente. São formas diferentes e infinitas formas, porque o Senhor é infinito em todas as coisas. E se você também já disse ao Senhor o seu pedido várias vezes, não se desespere, não desanime, mas espere no Senhor pela resposta dele, por sua santa resposta. O nosso aprendizado desse texto também é: não desista. O que Maria e Marta não fizeram, desistiram, não voltaram para trás, não deixaram de seguir ao Senhor Jesus, mas continuaram permanentemente confiando nele. E ele agiu no seu devido tempo. Então, Lázaro já estava morto, já fazem 4 dias. Para quem conhece um pouquinho de ciência, sabe que 4 dias o corpo já está em decomposição. E para a medicina,
Pode ser agora, pode ser 2000 anos atrás ou 2000 anos para frente. A medicina não vai poder fazer absolutamente nada. Morreu, nem 1 minuto depois, quanto mais 4 dias depois. Então, o Senhor Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E aconteceu então a ressurreição de Lázaro. E em resposta a um pedido das irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Ainda que demorou um pouco, mas elas continuaram, com certeza, não está registrado na palavra de Deus, mas com certeza elas permaneceram fiéis e confiando na resposta do nosso grandioso e amado Deus. Amém? Então, que esta palavra possa continuamente habitar no nosso coração, que possamos compreender que a resposta divina virá no momento determinado por Ele. E nós não temos nem poder, nem autoridade, e nem nada de nós mesmos que podemos fazer com que a resposta do Senhor venha no tempo por nós determinado. Se Ele permitir um sofrimento contínuo e maior, é por algum propósito bom, agradável e é o melhor para nós. Amém, Senhor Jesus. Então, agradeço a presença de cada um de vocês. Possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, em um novo mês, já no mês de junho, e os primeiros dias de junho, que o Senhor ali esteja conosco nesta semana. Mais uma vez, que o Senhor leve em paz, guarde e proteja a nossa irmã Bianca e a cada um desses irmãos que estão conosco na resolução de cada dificuldade, de cada problema. No nome de Cristo Jesus, nós agradecemos a cada irmão também que nos vê pela internet, que o Senhor ali esteja abençoando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez agradecidos a Ti, Senhor, porque temos esta confiança na Tua presença, ainda que não possamos compreender, porque o nosso pensar é tão limitado, ó Deus Santo, e muitas vezes não compreendemos e não entendemos a forma como o Senhor trabalha. Mas o Senhor trabalha para benefício de cada um dos Teus servos, mas para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Usa-nos, Senhor, meu Deus, como vasos de honra em Tuas santas mãos. Permanece com cada um desses Teus santos. Mais uma semana, nós Te agradecemos e Te pedimos a Tua preciosa presença no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós em mais uma semana que se inicia. No nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor Jesus, muito grato, irmãos amados.